Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos conversar hoje sobre o desejo do analista, um conceito importantíssimo, né? Um conceito que foi trabalhado por Lacan e um conceito de extrema relevância para a clínica psicanalítica. A gente vai ler um pequeno trecho desse livro aqui, que é Lacan ainda, né? Da Beth Milan. O testemunho de uma análise. A gente já tem outro vídeo, ou outros vídeos, eu vou até dar uma olhada, não sei quantos vídeos a gente já gravou aqui para o canal, com essa metodologia, né? Que é justamente ler um trecho de um livro e comentar sobre ele. E aí esse livro daqui é fantástico porque a Beth Milan, ela viajou para a França e ela fez análise com Lacan. Então, ela relata como foi a análise dela, como foi a experiência da análise dela. E a gente vai tirar um trecho aqui da análise e eu vou comentar para você sobre, eu vou comentar para você sobre esse conceito, né, do desejo do analista, porque eu acho que esse trecho aqui é muito relevante para a gente comentar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Na página 49, né, a Beth Milan vai dizer o seguinte: nem sempre era fácil fazer análise. E eu resolvi viajar. Tirar férias do inconsciente. Férias do inconsciente ela coloca entre aspas, né? Até porque não dá para tirar férias do inconsciente, mas só para você se situar, né? Para contextualizar para você que está chegando agora. Inclusive, eu aproveito até para dizer, para você pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente fala muito sobre psicanálise, psicologia, né? Estamos falando principalmente sobre psicanálise, mas inclusive eu vou até começar a trazer um conteúdo mais, por exemplo, de psicologia analítica, né? Do Jung. Então, a férias do inconsciente não existe, né? Ela coloca, inclusive, entre aspas aqui. Contextualizando para você, a Beth Milan viajou para a Europa para fazer essa análise com Lacan. A gente poderia usar outro trecho desse livro para falar sobre o desejo do analista, porque, na verdade, a princípio ela viaja para a Europa para entender melhor os conceitos de Lacan, para entender melhor o que Lacan estava propondo e acrescentando na psicanálise, porque eles tinham um grupo de estudo aqui no Brasil. E aí ela viaja para lá, inclusive, se eu não me engano, nesse período não tinha nem livro traduzido do Lacan, só para você ter uma ideia. Mas o Lacan, ele demonstra o desejo de que ela fizesse análise, por exemplo. Só que ela não vai perceber isso de início, porque é algo muito sutil. E o Lacan sabia manejar essa questão muito bem. Eu quero, inclusive, tratar desse assunto aqui, porque você sabendo manejar o desejo do analista, né? E não é, o desejo do analista não é o seu desejo enquanto analista, mas é o desejo do analista enquanto conceito. A gente vai explicar isso direitinho para você. Você sabendo manejar isso muito bem, é o único desejo que vai dar conta da análise. Por que eu falo que é o único desejo que vai dar conta da análise? Pelo seguinte, o analisando ou o analisante, né? Existe uma distinção entre esses dois, porque quando você fala analisando, por exemplo, você está partindo do princípio de que o sujeito está se colocando numa situação de ser analisado. E quando você fala analisante, você está partindo do princípio de que ele vai aprender a fazer sua própria análise, né? Você vai conduzir, você vai manejar os aspectos clínicos, inclusive essa dinâmica de transferência, contra-transferência, manejando todas essas questões do setting psicanalítico, você vai conduzir um ambiente favorável para que o analisante, nesse caso, ele consiga elaborar as suas questões e fazer a sua própria análise. Esse seria o ideal, né? Eu, inclusive, até pela questão do costume, falo analisando, mas tendo a consciência de que o conceito mais próximo daquele da realidade seria analisante, né? Então, quando o sujeito ele chega na clínica para fazer análise, para se colocar em situação de análise, né? Para passar por essa experiência da análise, o que vai acontecer basicamente é que ele tem um desejo, mas esse desejo não é o desejo principal que vai dar conta da análise, ou seja, ele não vai conseguir concluir o ciclo da análise, passar pela experiência completa da análise a partir desse próprio desejo, porque é um desejo, digamos assim, superficial. O sujeito ele tem o desejo de se livrar do sintoma. Porém, uma coisa que ele não percebe é que o sintoma dele está estruturado a partir de uma fantasia, que é a fantasia. Essa fantasia reflete a visão que ele tem de si, ou seja, a representação
que ele tem de si. O que ele acha que ele é. A impressão que ele tem de si. Então, geralmente o que acontece é que o sujeito, quando ele chega na clínica, ele tem um desejo de se livrar do sintoma, mas ele não tem um desejo de se aproximar de verdade de quem ele é e derrubar essa fantasia, desconstruir essa fantasia que ele tem de si. Então, você imagina, por exemplo, um sujeito que chega, como é difícil, né? Como é uma arte realmente você manejar uma clínica com um sujeito que chega em depressão, mas que aquela depressão está estruturada numa fantasia que ele tem de si e ele não percebe, por exemplo, o quanto que ele é narcisista. E aí ele não tem condições naquele momento de dar conta desta informação, inclusive porque ele está em depressão. Está extremamente fragilizado. Ou, por exemplo, ele está em depressão porque a fantasia que ele tem de si, né, dentro dessa fantasia que ele tem de si, ele acha que o mundo não funciona do jeito que ele quer. Isso também tem a ver com a questão do narcisismo, que o conceito de narcisismo em psicanálise é diferente, né, diga-se de passagem, do conceito do conceito de transtorno de personalidade narcisista da psiquiatria, tá? Mas o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: o mundo não funciona do jeito que ele quer. A mãe, por exemplo, do sujeito não vai estar lá, né? Existe talvez aí uma culpa que precisa de uma reparação, fazendo um trocadilho aí com conceitos kleinianos. E o fato é o seguinte: ele não consegue dar conta daquela informação sobre a fantasia, da percepção que ele tem de si, mas ao mesmo tempo ele quer se livrar do sintoma. E aí é um problema, né? Porque você tem que manejar isso muito bem, entender o momento do paciente, que ele não vai dar conta mesmo. Você tem que manejar a questão da resistência dele, suas intervenções e por aí vai. Então, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque, na verdade, a Beth Milan fala sobre um desejo dela de tirar férias do inconsciente, entre aspas, né? Como se isso fosse possível, porque o inconsciente da gente se manifesta, inclusive, quando a gente está dormindo, né? Através de sonhos e por aí vai. Então, não tem como você tirar férias do inconsciente, mas o que ela quer dizer aqui ela queria tirar uma férias da análise, tá? Então, ela queria passar uns 15 dias aí viajando para depois voltar para a análise. Mas ela não sabia como falar isso para o Lacan. Inclusive, ela achava que o Lacan ia ficar chateado com ela. Como é que uma mulher sai do Brasil, vem para a Europa e ela agora quer tirar férias, né? Só que não é essa a reação que o Lacan tem. O diálogo, na verdade, ele é muito curto e esse diálogo reflete muito bem o manejo de Lacan, tanto com relação ao desejo da analisante, no caso da Beth Milan aqui, né, como ele, entre aspas, autoriza ela a vivenciar o seu próprio desejo, porque ele não teria necessariamente esse poder. Mas quando eu estou falando autoriza, cria um ambiente favorável para que ela entenda que ela sim pode vivenciar os seus próprios desejos. E ao mesmo tempo ele fala sobre o desejo do analista, que é esse ponto que eu quero chegar. Mas é muito comum aqui, essa questão de férias do inconsciente, é muito comum que o paciente, por exemplo, ele chegue na análise e quando ele está se aproximando de alguma informação desconfortável, referente ao conteúdo recalcado inconsciente dele, ele faça esse movimento de se afastar da análise de forma inconsciente. Isso pode refletir, por exemplo, um paciente que chega atrasado, né, começa a chegar atrasado, não tem o costume de chegar atrasado, mas a partir de um certo tempo, de um certo período, né, de descobertas ali na clínica, ele começa a chegar atrasado. Talvez ele não perceba, porque é uma movimentação inconsciente, então ele não dá conta dessa informação, né, mas mesmo não percebendo, inconscientemente ele está querendo se afastar. Né? Aí tem gente que, por exemplo, vai dizer que vai viajar, tem gente que vai dizer que já estou me sentindo muito bem e tal, mas a pessoa não tá, né? Ela não resolveu as questões dela. Então, inconscientemente, ela está se afastando daquela descoberta, mas ela não percebe isso. Neste caso daqui, existia um risco, porque a Beth Milan podia estar fazendo esse movimento e talvez estivesse mesmo fazendo esse movimento. Mas o Lacan, como é que autorizaria, por exemplo, a paciente, autorizaria, eu faço questão de dizer entre aspas, né? Como é que ele criaria um ambiente favorável para que ela pudesse entender que ela poderia vivenciar esse desejo dela, mas ao mesmo tempo deveria considerar o desejo do analista, que é
O desejo que o paciente continue elaborando as suas questões, continue trazendo o seu discurso, continue ouvindo o seu discurso, né, ou escutando o seu discurso, que o paciente, por exemplo, continue simbolizando as suas questões, aprendendo a lidar com os seus desejos, aceitando os seus desejos, ou seja, que o paciente permaneça na análise. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do desejo da permanência da análise, sendo um desejo do analista e sendo um desejo daquele analista propriamente dito, e como diferenciar isso. Porque tem uma questão referente à contra-transferência que a gente quer comentar aqui, tá? Então ela faz esse movimento de querer se afastar um pouco da análise. No caso aqui, tirar férias do inconsciente, né? Nem sempre era fácil fazer análise. E eu resolvi viajar, tirar, entre aspas, férias do inconsciente. Mas como dizer isso ao doutor? Eu estava na França por 4 meses para trabalhar com ele e não tinha justificativa séria. Me ocorreu que o doutor ia me censurar, reagindo como meu pai. Mas nada disso aconteceu. O que Lacan falou foi basicamente o seguinte: bem, minha cara, e eu a revejo quando? Aí a Beth Miller vai dizer: não acreditei no que ele disse. Aí, e a bem da verdade, fiquei indignada. Como era possível que ele sequer me perguntasse por que eu me ausentaria? Que fosse assim tão indiferente. Só respondi depois de um silêncio prolongado. Aí ela responde: dentro de 15 dias estou de volta. E ele falou: 15. E finalizou por aí a conversa, tá? A conversa é basicamente essa. Ele perguntando: bem, minha cara, eu a revejo quando, né? Isso, quando ela falou que queria tirar férias do inconsciente, ele falou: bem, minha cara, eu a revejo quando? E aí ela faz um silêncio e responde: dentro de 15 dias. Aí ele falou: 15. E ele não perguntou 15 não, tá? Ele falou 15. Só que tem uma diferença muito interessante. Ela vai continuar dizendo: com esta palavra, o doutor se levantou e eu paguei como sempre. Depositei 200 francos em cima da escrivaninha dele e saí sem entender nada. Só agora, ao escrever, me dou conta do acerto da resposta do doutor. Então, vamos entender isso aqui melhor, o que foi que aconteceu, né? Porque aqui a gente tem o Lacan, por exemplo, criando um ambiente favorável para que a paciente pudesse vivenciar o seu próprio desejo, que era de tirar férias do inconsciente, mas quando ele fala o seguinte: tá, e eu vou rever você quando? Quando ele fala isso, ele está deixando claro o desejo do analista, que é aquele desejo, inclusive, que o paciente ele continue simbolizando, ele permaneça na análise, né? Sobre essa questão do desejo do paciente permanecer na análise, tem uma linha muito tênue aí para a gente comentar, que seria basicamente o seguinte: a gente pode dizer que o desejo daquele analista em si, né, também pode parecer com o desejo do analista, tá? Eu vou explicar melhor. Quando o paciente está discursando sobre a sua vida, isso vai gerando no analista determinados afetos. E estes afetos, a gente dá o nome de contra-transferência, que tem a ver com questões dele. Então, tem a ver com a sua dinâmica psíquica, tem a ver com os seus traumas, tem a ver com suas questões, com seus conteúdos. E, geralmente, as intervenções do analista, elas correm o risco, né, de ser intervenções a partir da contra-transferência. Se o analista não tiver realmente em análise, e se ele, por exemplo, não entender que as questões contra-transferenciais dele tem que ficar da porta para fora, e o que ele tem que fazer a intervenção a partir do desejo do analista em si, que não é necessariamente o desejo dele, ele pode atrapalhar a análise e pode conduzir a análise para um caminho que a análise não necessariamente precisaria ir. Porque ali ele está fazendo intervenção a partir das questões dele. Então, mas tudo bem, aí você pode considerar que aquele analista, ele também gostaria que o sujeito continuasse em análise. Só que a pergunta é o porquê que ele gostaria que o sujeito continuasse em análise. Nesse caso aqui, para a gente exemplificar, o Lacan, por exemplo, ele podia dizer o seguinte: olha, não acho legal que você tire férias, que vai interromper as nossas sessões e tal, eu queria que você continuasse. Neste caso daí seria o desejo do Lacan e não o desejo do analista. O desejo do analista também é que o paciente aprenda a conviver com seu próprio desejo.
Porque isso é uma questão discutível. Até hoje, né, se discute, né, o que seria, enfim, o desejo do analista. Mas a gente pode entender que uma das dimensões do desejo do analista é que o próprio paciente consiga conviver e aceitar e negociar com os seus próprios desejos. Não necessariamente que ele melhore como ser humano, porque essa questão de melhorar enquanto ser humano já é uma outra questão completamente discutível. O que seria melhorar enquanto ser humano? O que seria a cura, por exemplo, né, para a psicanálise? Então a gente pode entender que aproximar o paciente da realidade, ou seja, desmistificar toda essa fantasia que ele tem dele, e que é esta fantasia que é o sintoma principal que estrutura todos os outros sintomas, esta configuração seria o objetivo da análise. E isso não implica dizer necessariamente que você tornaria, ou alguém se tornaria melhor, porque esta percepção de se tornar melhor também já parte de alguns preceitos que dizem respeito à questão da construção social. O que é um ser humano melhor, por exemplo, né? A gente teria que discutir questões amorais questões morais dentro de um ambiente amoral, que seria a questão do setting psicanalítico. Então, se o Lacan chega, por exemplo, para Beth Milan e diz que ela não interrompa, isso não seria o desejo do analista, porque o desejo do analista passa, entre suas diversas dimensões, também pela questão do paciente aprender a negociar e a vivenciar os seus próprios desejos. Mas, ao mesmo tempo que ele cria um ambiente favorável para que a Beth Milan vivencie esses desejos, ele fala sobre o desejo dele quando ele pergunta: e eu te vejo quando? E aí, neste caso, é o desejo do analista. Que o discurso continue, que o paciente continue simbolizando e que a análise prossiga, né? Prossiga mesmo com a possibilidade e a iminência de determinados conteúdos que são extremamente desconfortáveis durante a análise, mas que depois vão ser, inclusive, até libertadores para o próprio paciente. Porém, durante o processo de análise é completamente desconfortável, por isso que o paciente faria esse movimento inconsciente de se afastar, por exemplo, da análise. O Contardo Caligares, no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, ele vai falar sobre uma questão interessante, sobre pessoas que não se autorizam a vivenciar o seu próprio desejo, mesmo que esses desejos não tenham nenhuma implicação social, nenhuma implicação jurídica, por exemplo. Então, neste caso, você teria ali pessoas que não se permitem fazer coisas simples, como ir no cinema sozinho. Quantos de vocês que estão assistindo aqui já foram no cinema sozinho? Já fizeram uma viagem só? Já foram para uma festa sozinho, por exemplo? Eu lembro de um carnaval que eu fui para o carnaval sozinho e foi uma aventura extremamente irresponsável, que eu era um adolescente na época, mas foi uma aventura marcante. Foi uma aventura marcante, inclusive de eu sair, como eu morava no centro do Recife, ainda moro inclusive, mas morava em outro local, em outro apartamento, morava muito próximo do Galo da Madrugada, não queria ir para o Galo da Madrugada e eu fui sozinho para Olinda, né, para o Carnaval de Olinda. E chegou lá, eu encontrei um grupo de pessoas e nós saímos de Olinda e fomos direto para Bezerros. E de Bezerros eu pego uma carona voltando para Jaboatão dos Guararapes, que era justamente a região metropolitana de Recife, e de lá um amigo meu passou, me pegou de moto e a gente foi para Ponta de Pedras, que é litoral norte, né, de Pernambuco, para assistir a um show. Chegou lá, a moto do cara quebrou, a gente teve que dormir numa casa em Ponta de Pedras, uma casa de pessoas que a gente não conhecia muito bem. Depois foi que eu voltei para minha casa 2 dias depois, e foi uma aventura muito boa. A pergunta é o seguinte: quantas pessoas já se autorizaram a sair sozinhos, por exemplo, né? Não tem implicação social com isso, não é crime, não tem implicação jurídica com isso aí. Mas o Contardo Caligares, ele fala nesse livro sobre o quanto que a gente se proíbe de vivenciar os nossos próprios desejos, né? A gente não entra em contato com esses próprios desejos e vários deles não teriam implicações sociais na vida de ninguém, nem teriam implicações jurídicas. Esse exemplo que eu dei, ele foi um exemplo irresponsável porque eu devia satisfação, por exemplo, à minha família, né? E quando eu voltei para casa, minha mãe estava louca, já tinha inclusive até procurado no IML, achando que eu tinha tido algum problema, enfim, estava morto, né? Mas, então, nessa dimensão foi uma irresponsabilidade. Mas eu quis trazer esse exemplo aqui para fazer você entender que
você pode, não necessariamente, fazer uma viagem dessa sem comunicar a ninguém, mas você pode fazer uma viagem sozinho. Agora, a pergunta é, quantos de vocês fizeram viagem só? Quantos de vocês foram para um cinema sozinho? Quantos de vocês foram para um restaurante sozinho? Por que precisa de outra pessoa? Quantos de vocês saíram para uma balada, por exemplo, sozinho ou sozinha? Né? Então, você, por exemplo, fazer o paciente entender que sim, que ele pode vivenciar esses desejos, né, e negociar com esses desejos, faz parte do desejo do analista. Que não necessariamente tem a ver com o desejo daquele analista em si, porque o desejo daquele analista tem a ver com as próprias questões dele. O que se percebe na prática é que quanto mais o analista ele desenvolve a habilidade de deixar do lado de fora da clínica a sua contra-transferência, no caso as suas questões, né? Quanto mais ele consegue desenvolver essa habilidade de fazer esse manejo, menos ele tem a necessidade de intervir no discurso do analisante. Porque a maioria das intervenções dos discursos são contra-transferenciais. Então, aqui, quando o Lacan ele pergunta para Beth Milan, ele, entre aspas, autoriza a Beth Milan a vivenciar esse desejo, ele está falando sobre o desejo do analista, e quando ele pergunta quando é que ela vai retornar, ele também está falando sobre o desejo do analista. Só voltando um pouco para a questão que eu falei logo no início, que geralmente o desejo do paciente é se livrar do sintoma, quando ele, na verdade, acaba percebendo que esse sintoma ele está diminuindo em seu caráter patogênico, né? É uma aproximação que ele está fazendo, criando uma grande possibilidade para poder se aproximar da desmistificação dessa fantasia que ele tem de si. Só que se ele não faz esse encontro, se ele não prossegue na análise, né? Como ele vai fazer um movimento contrário de se afastar da análise, se ele não dá prosseguimento a isso, esse sintoma volta, outros sintomas podem surgir. Então, é interessante que durante o processo da análise exista sempre uma reformulação desse desejo do analista, né? Deixando claro de que você deseja que o paciente continue na análise, né? Mas sempre autorizando a questão do desejo dele, até porque assim, as pessoas não vão dar conta daquilo que elas não estão preparadas para dar conta. Então, se o parceiro, vou dar um exemplo aqui, fim de relacionamento, divórcio, por exemplo, fim de casamento. O cara tem um sintoma, ele está sofrendo lá a questão da rejeição, mas ele não percebe que este sofrimento da rejeição ele está extremamente intensificado por uma outra questão que reflete a fantasia que ele tem de si. Quando esse sintoma de rejeição, esse sentimento de rejeição, essa dor da rejeição começa a diminuir, é possível que ele se afaste da análise. E aí, neste momento, talvez você tenha que reiterar, né, que ele não está de alta, que seria interessante que ele continuasse, que o seu desejo é que ele continuasse. Então, neste caso daí, é interessante você entender que a gente precisa manejar muito bem essas questões de desejo do analista e desejo meu enquanto analista, né? O meu desejo enquanto ser humano, fazendo o papel de analista, e tem um desejo do analista que é diferente do meu. Em alguns momentos eles se cruzam, mas a motivação por trás desses desejos que se cruzam é que vai definir se é o desejo realmente do analista ou se é o desejo do próprio eu, né? Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.